Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E gratidão ao Senhor por mais essa linda manhã que o Senhor nos concede o privilégio de estar aqui, compartilhando mais um devocional e hoje numa companhia maravilhosa, companhia do meu sogrinho, seu José. Tá sonolento, né, José? Tá com sono? Tá com sono, dormiu bastante, mas ele tá com sono. Gente, esse é o meu sogro, o seu José tem 96 anos. 96 anos de muita bondade, de muito amor, de muito carinho, companheirismo, um pai maravilhoso, né? E hoje o nosso devocional está falando sobre legado. E eu tô aqui em Ourinhos, na casa da minha cunhada, com meu sogro, e eu resolvi deixar ele participar do vídeo, porque ele é um exemplo de homem de Deus, um exemplo de pai amoroso, cuidadoso, carinhoso, generoso. Sempre foi. Vocês vão estão saindo, né? Bom, tem o pessoal aqui, uma movimentação que estão saindo ali, mas estou gravando um pouquinho mais tarde hoje. Estava esperando o senhor acordar, né, Zé? Quer falar bom dia? Bom dia. Bom dia, povo. Bom dia, povo lindo. Bom dia. E é isso, queridos. Hoje o devocional está falando sobre legado. E o seu Zé está deixando passos, rastros de um legado de paz, de bênção, um legado de amor, um legado de carinho. Ontem, no carro, vindo para cá, eu perguntei para o meu marido e meu cunhado: vocês já viram seu pai nervoso alguma vez? Ele participando de alguma confusão, ele gritando? Nunca. Eles falaram que nunca viu o seu José. Olha o carro barulhento. Nunca viu o seu José participar de nenhum tipo de confusão, briga, discussão. Como pai, ele não era um pai violento, um pai que batia nos filhos. Você sempre foi um pai bonzinho, né, José? Você sempre foi um pai bonzinho, né? Que? Você era bonzinho com os meninos? Um pai bonzinho, um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que cuidou muito bem dos seus filhos e que continua sendo um exemplo, né, de amor, né? Aquele tá com 96 anos, aí já ouve um pouquinho menos, fala um pouquinho menos. Aliás, ele sempre foi bem caladinho, né? Foi sempre de ouvir mais e falar menos, né? Como a palavra lá em Tiago fala que nós devemos ouvir mais, falar menos, né? Sermos menos reativos. O seu José sempre foi assim, sempre ouviu bastante, fala pouco, mas quando fala, ele fala com sabedoria. É um homem de Deus, um homem que tem deixado aí um legado maravilhoso para todos nós, para a família, né? E o devocional de hoje está falando assim, o nosso título é: construa um legado. Obedeça aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhe ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá para sempre. Essa é a mensagem de Deuteronômio 4:40. Obedeça aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhe ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Então, queridos, esta é a promessa do Senhor. Para quem é obediente, teme ao Senhor, né, que o Senhor abençoará não só a gente, né, não só como ele abençoou o seu José, que está aqui com quase 100 anos, lúcido, caminha, toma banho sozinho, come sozinho. Isso é um privilégio muito grande, né? Ele é um homem que ele realmente faz, né, o que Jesus nos ensinou. Né? Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou humilde e manso. E nós precisamos, queridos, ser humildes, ser mansos, obedientes, tementes ao Senhor, né? Deixar um legado de amor, deixar um rastro, né, de coisas boas na nossa caminhada, né? Porque o Senhor deseja que nós deixemos, sim, construa um excelente, maravilhoso legado em nossa caminhada, né? E o que você tem deixado, né? Que legado você tem deixado para a sua família, né? Como você tem se comportado,
com amor ou guerra, né? Amor ou ódio. Quando acontece uma situação, uma briga familiar, ou seja, onde for, você é um pacificador, você pacifica aquela confusão, ou você fica alimentando aquela raiva, você fica causando mais ainda, né, situações que aumentam aquela ira, né, na família, entre um e outro. E como que nós temos nos comportado, que legado nós temos deixado, legados de fé, um legado que é positivo para as nossas famílias, né? Você tem sido uma pessoa compreensiva, você tem tido empatia, né? Tem se colocado no lugar do próximo, tem olhado para a dificuldade do seu próximo, você tem cuidado bem da sua família, como você tem se comportado, né? Qual o legado que nós deixaremos para a nossa família? Você é uma pessoa forte, determinada, ou é uma pessoa que fraqueja, desiste fácil das coisas, para com tudo pelo caminho, você é persistente? Que exemplo você tem deixado para sua família? Exemplo de uma boa alimentação. Tem tantos exemplos que nós podemos deixar, né, para os nossos familiares. E tenho não vou citar nome, mas ela gostava tanto de refrigerante. Aquele refrigerante pretinho, que eu não vou falar o nome, que o povo é maluco por ele. Deve ter algo viciante naquele refrigerante. E ela gostava tanto desse refrigerante que ela começou a colocar na mamadeira da menininha, né, que já estava chegando a próximo a um ano. E essa menininha tomava esse refrigerante na mamadeira. E hoje a mocinha tem quase 30 anos já e continua tomando esse tal refrigerante, porque foi algo que ela aprendeu ali desde criancinha e não conseguiu mais largar. E não é uma coisa boa, né? É um refrigerante que causa vício, não faz bem para a saúde. Então, nós deixamos vários tipos de legado, né, para nossa família, para os nossos filhos. E nós precisamos cuidar de tudo, né? Da vida física, da vida espiritual, emocional, né? O José sempre com essa calma e tranquilidade dele, ele trouxe muitas bênçãos por lá, né? Ele sempre apaziguou, né? Ele não quer uma família complicada, uma família briguenta, não. Ele está sempre ali orando por todos, intercedendo, né? E o Senhor tem trabalhado. O José tem sido um exemplo, né? Deixado esse legado de amor para toda a família. E eu vou ler aqui rapidinho um devocional com vocês, que diz assim: ao refletirmos sobre a última década, percebemos transformações significativas em nossa vida. Comparar quem éramos há 10 anos com quem somos hoje revela não apenas mudanças físicas, mas principalmente evolução em nossa personalidade e maturidade. Se pudéssemos transmitir toda a bagagem de experiências e conhecimentos adquiridos para o nosso eu do passado, ele viveria as mesmas situações que viveu, cometeria os mesmos erros. A velocidade do tempo destaca a urgência de semearmos um legado duradouro que influencie positivamente as gerações futuras. A cada dia que chega, temos novas oportunidades para aprimorarmos, apesar do corpo físico se cansar com mais facilidade, conforme os anos passam, tornando-nos cada vez mais maduros e preparados. Todos estamos em constante processo de melhoramento, independentemente da idade. Quando caminhamos em obediência a Deus, respeitamos os processos e amadurecemos de forma ainda mais rápida e saudável. Aquilo que deixaremos para as futuras gerações corresponde ao nosso nível de entrega e obediência a Deus, pois obedecer nos conduz ao caminho das promessas. Que seus dias sejam dedicados a honrar o propósito de Deus, que Deus Pai confiou a você, e que deste modo você prepare bem o terreno para as futuras gerações, por meio de um legado de amor, obediência e entrega a Deus. Creia na fidelidade e no cuidado do Pai, respeite os processos e assim construa um legado sólido que ecoará positivamente nas próximas gerações.
E a nossa frase do dia de hoje diz: legado é quando você deixa nas pessoas aquilo que construiu. E a palavra-chave é legado. E a escolha é nossa, né, queridos? Que tipo de legado nós deixaremos, né? O legado é a marca que uma pessoa deixa no mundo e na vida de outras pessoas, refletindo seus valores, crenças e realidades. Você escolhe se vai deixar um legado positivo, cheio de bens, de bons ensinos, bons ensinamentos, ou um legado negativo de omissões e mau comportamento. A gente escolhe, queridos, que tipo de legado que a gente vai deixar, né? Se vamos deixar legado positivo de bênçãos ou um legado negativo de omissões e de maus comportamentos, né? E aqui tem um resuminho assim, eu até escrevi algumas qualidades, né, ou defeitos que a gente pode ter e precisa melhorar, né, ou precisa adquirir também alguns, né? Quando fala de legado, né, a gente tem sido como humilde ou soberbo, a gente tem espalhado o amor ou o ódio, né, a guerra ou a paz. Será que realmente somos pacificadores ou gostamos de uma confusão, né? Temos deixado carinho ou desprezo, paciência, né, ou estresse. Você ajunta ou espalha, né? Você é aquela pessoa que gosta de estar junto com a família, juntando ali naquela comunhão gostosa, ou quando está aquela reunião boa, maravilhosa de família, você chega com aquelas enxurradas de coisas e problemas e espalha todo mundo, né? Que tipo de comportamento nós temos tido? Você é calmo ou agoniado, né? É impaciente, é uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa, uma pessoa de fé ou uma pessoa incrédula, uma pessoa verdadeira ou uma enganadora, é uma pessoa fácil ou difícil de lidar? Você se acha uma pessoa delicada ou estúpida, educada ou ignorante, né? Você é anfitrião, receptivo, gosta de receber visitas, cuida bem das suas visitas ou não? Você se acha trabalhador ou preguiçoso? É forte, determinado ou fica, né, desistindo de tudo, deixa tudo pelo meio do caminho? Se é uma pessoa sóbria ou tem algum vício, né? Tudo que nós fazemos, queridos, nós deixamos como legado para nossa família, né? Se você for uma pessoa viciada, problemática, você vai passar isso para sua família. Mas se for uma pessoa amorosa, carinhosa, igual o senhor José Fausto, você vai passar amor, carinho para sua família, né? Então, que nós possamos ser esses servos de Deus que dá exemplo de amor, de humildade, de mansidão, né? Que leva a comunhão, que leva a paz, né? Minha mãe era uma mulher que era ela bem assim, bravinha, digamos assim. Mas ela era muito positiva. Na minha mãe não tinha negatividade, o pensamento era sempre positivo, era um pensamento sempre de vencedora, nunca um pensamento de uma pessoa derrotada. Minha mãe sempre foi muito trabalhadeira, né? E eu lembro que minha mãe nunca parou com esse tipo de trabalhar, nunca. Sempre quando não dava pra fazer uma coisa, ela fazia outra. Eu lembro quando era criança, ela fazia uns vestidinhos para vender lá na Feira Hippie de Belo Horizonte. Depois ela vendia cintos numa barraca no centro de Belo Horizonte. E quando nós mudamos para São Paulo, fomos fazer cinto para vender cinto nas feiras, né, de São Paulo. E depois, quando nós não conseguimos fazer mais cinto, porque mudamos para uma casa onde os vizinhos reclamavam do cheiro da cola, minha mãe começou a trabalhar em um escritório imobiliário, e do escritório imobiliário começou a trabalhar na casa do dono do imobiliário, na casa dos corretores, e depois ela parou para cuidar da minha irmã, mas não ficou parada dentro de casa, né? Então minha mãe vendia gás, as vizinhas começaram a reclamar que ela vendia gás em casa, ela comprou uma barraca e foi vender gás e água na barraca. E depois ela comprou uns equipamentos, disse que ia lavar umas caixas d'água, que era aspirador e VAP.
E assim, uma mulher muito dinâmica, uma mulher de muita fé, que sempre conquistou através de ousadia e fé. Né? Então todos nós, queridos, deixaremos um legado para nossa família, nossos filhos, né? Para as pessoas ao nosso redor. E que nós possamos pensar nessa manhã que legado nós estamos deixando para nossa casa e nossa família, né? O que nós estamos construindo, que rastros, né? Que estamos deixando na nossa caminhada. Que possamos deixar rastros de muito amor, de muita comunhão, de muita paz. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. E abençoe grandemente a vida do Senhor José, da família, né? Que o Senhor possa cuidar poderosamente dessa família linda, desse moço. Né, Seu José? Que o Senhor possa continuar dando muita saúde para o Senhor, né? Muitas bênçãos. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas, transbordantes na vida do Senhor. Viu? O Senhor é um homem de Deus. Um homem humilde, um homem manso, um homem amoroso, generoso, cuidadoso, caprichoso. É maravilhoso. Obrigado. Que Deus continue abençoando grandemente a vida do Senhor, viu? Obrigado. Toda a caminhada continue sendo esse homem abençoado que o Senhor é, viu? Beijo, beijo, família. Beijo, beijo a todos, né, que acompanham os devocionais. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. E dê aí um maravilhoso final de semana, né? Uma linda sexta-feira, em nome de Jesus. Grande beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor. Dá um beijo, José. Beijo, gente. Paz do Senhor Jesus. Paz. Fiquem com Deus.